Começa agora mais um TCU em Ação. Nesta edição, você vai conhecer ações do Tribunal de Contas da União que colaboram para aperfeiçoar os serviços públicos e melhorar a vida do cidadão. Acompanhe. TCU avalia unidades de pronto atendimento Brasil afora. Diálogo Público vai às capitais brasileiras contribuir com a melhoria da governança. Tribunal fiscaliza obras de construção de ponte na BR-101, em Sergipe. Tudo isso você acompanha agora. Com o objetivo de melhorar o atendimento aos pacientes, o Tribunal de Contas da União está avaliando a qualidade das obras das mais novas unidades de pronto atendimento em todo o Brasil. 26 UPAs foram visitadas e os processos relativos a alguns estados já foram julgados. Veja mais na reportagem. As unidades de pronto atendimento devem funcionar 24 horas por dia. As UPAs foram criadas com o objetivo de estabilizar os doentes e avaliar a necessidade de encaminhar os pacientes ao hospital. O objetivo é melhorar o atendimento e diminuir as filas nos prontos-socorros. O Tribunal de Contas da União está avaliando a qualidade das obras de unidades de pronto atendimento recém-construídas com recursos federais. Sob a relatoria do ministro Benjamin Zinler, auditores do TCU visitaram UPAs em todo o país para identificar os principais problemas e, assim, auxiliar na melhoria do serviço prestado ao cidadão. Já foram concluídas as fiscalizações nos estados do Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rondônia, São Paulo e Goiás e no Distrito Federal. Alguns dos principais problemas encontrados foram projetos deficientes, pisos com afundamentos, infiltrações em paredes e tetos, rachaduras, deficiência na vedação das janelas e falhas nos equipamentos de acessibilidade a pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Nas visitas que a gente fez, a gente percebeu vários problemas de construção, patologias construtivas, como fissuras, infiltrações, pisos alagados, etc. Problemas de projeto e problema na entrega da documentação para o recebimento das obras. Foram as principais constatações que a gente teve. E tudo isso levou a gente a concluir que o Ministério da Saúde, no caso, tinha um acompanhamento das obras deficiente. Nesta UPA do Distrito Federal, localizada em Samambaia Sul, foram identificadas deficiências e problemas de qualidade na obra, como, por exemplo, o afundamento do chão. Aqui também há um problema comum nas unidades fiscalizadas pelo TCU, a falta de circulação de ar, o que pode facilitar a proliferação de doenças. Tamires elogia a existência da UPA, mas lamenta as falhas estruturais que prejudicam o atendimento. A UPA é boa para a gente, a população, assim, que muita gente frequenta a UPA, que tem hospital e nós vamos para longe, é muito cheio também, nós vamos para mais perto de casa. Mas assim, a UPA aqui está tendo pingueira, não tem ventilação, a gente sente muito abafado aqui dentro, passa mal aqui dentro também. Tamires não é a única que tem reclamações. Muitos pacientes querem que as falhas sejam logo corrigidas. O paciente que chega aqui com um quadro, digamos amarelo, ele acaba saindo daqui de uma forma vermelho, porque isso, bactéria, infecção hospitalar, ocorre muito. Ventilação é um primeiro fator. Se não tem a ventilação, como que as bactérias vão se acumular? Houve uma melhora sim, mas há necessidade de mais melhoria, há necessidade de mais desempenho. As pessoas responsáveis por isso aí têm que fazer o mais rápido possível para melhorar o atendimento da gente, melhorar para todo mundo, Com certeza as coisas melhorariam, não ficava tão difícil. O TCU encaminhou os relatórios com os problemas identificados a prefeituras, governos estaduais e do Distrito Federal, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao Ministério da Saúde, para que providências sejam tomadas para corrigir os problemas. Na missão do TCU já existe isso, O TCU trabalha, ele controla em benefício da sociedade e também procurando contribuir com a administração pública no sentido que ela seja aperfeiçoada, de que os recursos sejam melhor empregados, as obras sejam melhor construídas e que a população, ao final, seja melhor atendida.
auditoria do TCU avaliou as obras de construção da ponte na BR-101, no Rio São Francisco. A região é importante na produção de frutas para exportação. A ponte fica em local de grande fluxo de veículos e faz parte da duplicação da BR-101, que deve assegurar a melhoria do trânsito, da segurança e do escoamento de cargas. Confira. A construção de uma nova ponte sobre o Rio São Francisco, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe, é esperada há anos pela população da região do Vale São Francisco e por quem passa pelo local, a exemplo dos caminhoneiros. A obra faz parte do projeto de duplicação da BR-101. Ao invés de para a gente estar melhorando com a obra, enquanto não terminar, só está prejudicando. E a gente espera que termine. É devido também à duplicação, né, que está vindo lento, mas aí eu acho que quando eles terminarem, chegarem mais próximo à ponte, eu acho que eles vão dar mais uma acelerada. A reforma é de importância vital, porque até então eu estava vendo muitos acidentes por causa do fluxo que é muito grande em cima dessa ponte, que já está sucateada durante muitos anos. A reforma eu acho vital e a construção de uma nova ponte, eu espero em Deus que só venha trazer benefícios para toda a comunidade, porque vai aumentar o fluxo de carros que normalmente passavam por aqui. Eu acho que vai ser de fator fundamental a construção na nova ponte. Depois da implantação de projetos de irrigação intensiva no Vale do Velho Chico, se desenvolveu uma importante produção de frutas e hortaliças. Com a necessidade de escoamento da produção local, foi detectada a importância da construção da nova ponte, além da revitalização da antiga. A construção e a reabilitação da ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101, em Sergipe, é de extrema importância. Com mais infraestrutura e um trânsito mais seguro, o escoamento das frutas produzidas na região deve melhorar. Estimada em 105 milhões de reais, a obra foi incluída no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e contratada pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC. Devido à relevância da obra para a população local, o Tribunal de Contas da União avaliou a contratação das obras da ponte sobre o Rio São Francisco e encontrou deficiências no projeto, além de gastos desnecessários. Os principais problemas foram a ausência no projeto de justificativa para a extração de materiais como areia e brita a uma distância de 130 quilômetros da obra. Então, isso vai dar um custo de transporte muito elevado. Esse item foi um item identificado como um problema no projeto que o DENIT vai ter que apresentar na parte do que o tribunal determinou. Ele determinou que o DENIT, junto à empresa projetista, trouxesse as informações para justificar essa distância de transporte desse material tão distante, que vai encarecer isso em torno de 50% do custo dessa material é com o transporte. Além disso, o TCU determinou ao DENIT que encaminhe relatórios semestrais da fiscalização da obra, contendo fotografias, dados da execução dos serviços, memórias de cálculo e outros elementos. Enquanto a duplicação da BR-101 não termina e a nova ponte não é entregue, caminhões e carros de passeio disputam espaço nas vias. Para os caminhoneiros, a situação parece ainda pior, já que o transporte de cargas fica comprometido pela falta de infraestrutura. É complicado, principalmente em épocas de festa, que nem foi carnaval aqui agora, muita gente de fora na região, né? Então é meio complicado. É uma parte que tu tem que ter mais cuidado, que o trânsito é mais pesado, muito carro pequeno, muito transporte clandestino que o povo usa aí, o povo que não sabe dirigir direito também atrapalha um bocado, né? E acaba comprometendo também o prazo de entrega? Ah, com certeza, que um pedaço aí de 100 quilômetros que tu faria aí em casa de 2 horas, você leva geralmente 3, 4 horas para fazer. A seguir, Diálogo Público visita diversas capitais para contribuir com a melhoria da governança pública. A gente volta já.
O diálogo público é promovido pelo TCU, que vai às capitais e troca informações com gestores públicos de cada estado. É uma maneira de difundir boas práticas de governança. Acompanhe. Imagine fiscalizar e promover qualificação para mais de 6 milhões de servidores públicos, ou seja, 3% da população brasileira, segundo dados do IBGE. Uma tarefa difícil. Já parou para pensar? Menina, eu não sei nem te falar. É difícil. Eu não conseguiria fazer isso. Por isso, trocar experiências e auxiliar os gestores públicos tem se tornado uma ferramenta importante para o Tribunal de Contas da União, principalmente quando o assunto é a governança pública. Para melhorar a qualidade dos serviços nos estados e municípios, o TCU criou o Diálogo Público, um programa no qual ministros e auditores do TCU proferem palestras com diretrizes da governança pública, a fim de melhorar a vida do cidadão. Uma maneira pedagógica de evitar, assim, as possíveis irregularidades. O Diálogo Público foi criado em 2003 durante a presidência do ministro Valmir Campelo. Na época, o objetivo já era o de aproximar o tribunal dos gestores públicos e da população brasileira. Quando eu assumi a presidência, eu vi a necessidade de que o TCU precisaria abrir as suas portas aos gestores públicos, fazer com que os gestores, aqueles que nós fiscalizamos, conhecessem melhor o que é uma instituição do TCU. Frisar na cabeça deles que a necessidade maior, que o papel maior constitucional do TCU não é punir, não é simplesmente estar punindo, é fazermos um trabalho educativo, pedagógico, de ensinar o gestor público como se gasta bem o dinheiro público. Em 2013, o projeto assumiu o desafio de aprimorar a governança pública brasileira. Para isso, foram realizados 14 encontros em Brasília e outras capitais como Porto Alegre, Belém, Recife, Rio de Janeiro, Manaus, São Paulo e Salvador. Ao todo, foram quase 5.000 participantes, entre gestores públicos dos estados e municípios, prefeitos, vereadores, secretários, deputados e senadores, além de universitários e cidadãos diversos. Nós temos que buscar a academia, nós temos que buscar as universidades, nós temos que buscar todos os setores para trabalhar em conjunto, porque para mudar a cultura da governança, de ter planejamento, de melhorar a gestão no Brasil, não só é feito pelo TCU e pelo TCE. Precisamos andar juntos. Em 2014, o primeiro diálogo público foi realizado em Fortaleza com mais de 300 participantes. Até o final do ano já estão programados encontros em Belo Horizonte, São Luís, Natal, Florianópolis, João Pessoa, Cuiabá, Curitiba e Rio Branco. Na pauta, assuntos como controle interno, licitações e contratos, convênios e obras. Tudo isso girando em torno do tema central, a melhoria da governança pública. Esse trabalho preventivo é no sentido de nós evitar que aconteça o mal. Depois que houve o desvio, é mais difícil recuperar o dinheiro. Nós fizemos economia de 102 bilhões nos últimos 5 anos, mas nós precisamos avançar mais, porque nós não conseguimos fiscalizar tudo. A população tem que participar, tem que ter o controle social, a sociedade participar. Então é necessário orientar o prefeito, orientar o gestor como um todo, para que a gente possa dar uma melhor satisfação para a população brasileira. Este economista especialista em contas públicas diz que a ferramenta, além de pedagógica, é um trabalho de conscientização a longo prazo, uma forma de criar a cultura fiscalizadora, o controle social. Mas alerta, é preciso cobrar dos gestores públicos as melhorias de gestão discutidas nos diálogos públicos. Afinal, ele defende que a boa governança pública envolve participação dos cidadãos no controle dos gastos dos governos. Eu acho extremamente importante esse programa. Eu acho que quanto mais o tribunal se aproximar do cidadão, da sociedade civil de uma maneira geral, até mesmo de entidades dentro dos municípios, nos estados, assembleias, enfim, eu acho que quanto mais houver esse diálogo mais estreito, mais a atuação do tribunal irá se tornar relevante. Por falar em diálogo público, o estado do Ceará recebeu a primeira edição de 2014. Mais de 300 gestores participaram do encontro em Fortaleza. Confira. Senhor conselheiro do Instituto Itacito Moderno, representante do Brasil.
primeiro diálogo público de 2014 em Fortaleza, a governança pública foi o grande tema de discussão. Mais de 300 gestores públicos participaram do evento, entre autoridades, prefeitos, vereadores e servidores públicos. O objetivo do encontro foi o de orientar os gestores do Estado sobre as boas práticas e auxiliá-los na prevenção de irregularidades. Somente em relação ao Ceará, nos últimos 5 anos, o TCU condenou gestores, empresas e prefeituras em débitos que somam mais de 290 milhões de reais. No mesmo período, foram aplicados mais de 7 milhões de reais em multas a gestores e empresas. Entre os problemas mais frequentes, destacam-se a falta de projetos básicos em licitações, problemas em contratos e em convênios celebrados. É para evitar esse tipo de irregularidade que o TCU tem buscado se aproximar dos gestores, por meio da realização dos diálogos públicos para a melhoria da governança. A aproximação também é desejada pelos prefeitos, segundo o presidente da Associação dos Municípios do Ceará. A criação desse diálogo público, ele abre, porque quando você fala dialogar, a gente já sabe que vai ter uma conversa, vai ter um entendimento, onde os municípios vão ter também que participar inteiramente desse entendimento. Nós queremos demais esse diálogo, essa aproximação, para que a gente possa também dar a nossa contribuição. Outro objetivo do diálogo público é o de fortalecer parcerias com os tribunais de contas dos estados e dos municípios. O evento em Fortaleza, por exemplo, foi realizado em conjunto com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, o Tribunal de Contas do Estado e a Associação dos Municípios. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará também está numa busca intensa de se modernizar. E o TCU é sempre um parâmetro que a gente usa muito, a gente utiliza as auditorias do TCU como parâmetro, a gente utiliza as recomendações do TCU, as decisões do TCU, são muito importantes para nós nos estados. A função do Tribunal de Contas não é apenas punir, mas orientar, dialogar, procurar soluções, procurar uma forma de quanto mais ter conhecimento na aplicação dos recursos, melhor esses recursos são aplicados e quem ganha é a sociedade, quem ganha é o povo brasileiro. No encontro, o presidente do Tribunal de Contas da União anunciou também que dentro de 2 meses será lançado o Guia da Governança Pública do TCU, ferramenta que vai auxiliar os gestores públicos no cumprimento das mais diversas metas. Já fizemos um referencial de governança que já está pronto, já está sendo distribuído, de quais são as referências que deve ter um gestor público para administrar, um referencial de governança. É o primeiro no Brasil aprovado. Segundo o vice-governador do Ceará, encontros como o diálogo público podem auxiliar na capacitação dos corpos técnicos e no aprimoramento da gestão pública. Essa relação de compartilhamento, de abertura do tribunal ou dos tribunais para permitir a consulta, para permitir se tirar dúvida, se conhecer melhor, aí sim nós vamos ter uma prevenção de erros que muitas vezes são repetitivos e são puras atecnias e que os tribunais naturalmente têm que coibir. A seguir, TCU realiza auditoria em entidades beneficentes de assistência social. O resultado você assiste em instantes. A gente volta já. A auditoria do Tribunal de Contas da União, realizada em entidades beneficentes de assistência social, revela que algumas delas cobram pelos serviços prestados à população, o que é proibido por lei. Mas também existem entidades beneficentes de assistência social que podem servir de exemplo. Acompanhe. No Brasil, existem muitas entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, que são isentas da contribuição para a Seguridade Social. Em contrapartida, essas instituições prestam serviços importantes para a sociedade, como, por exemplo, o atendimento a idosos, órfãos, pessoas com deficiências ou doenças graves. Para
funcionarem de forma regular, essas instituições devem ter o SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. O documento é fornecido pelos Ministérios da Saúde, da Educação ou do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. A importância das entidades terem o SEBAS está relacionada à obrigatoriedade da prestação de serviço à sociedade sem cobranças, ou seja, mais de 60% da sua capacidade produtiva deve obrigatoriamente ser colocada a serviço do cidadão brasileiro. O cumprimento dos requisitos legais para obter o certificado de entidades beneficentes de assistência social foi fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. 59 entidades foram avaliadas em 9 estados brasileiros. Foi constatado que quase 11% das entidades cobram ou recebem pelos serviços de assistência. E, além disso, algumas não prestam os serviços de forma continuada, o que contraria a lei que regula os procedimentos de isenção de contribuições para a Seguridade Social. Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços prestados à população, o TCU fez determinação para que seja analisada a validade da certificação das entidades que não prestam assistência continuada ou que possuem indícios de atuarem com fins lucrativos. Esse lar para idosos localizado no Distrito Federal possui o SEBAS fornecido pelo MDS. A instituição desenvolve um trabalho social de grande relevância que pode servir como exemplo para outras entidades. Diante da comunidade, diante das demandas que nós temos para a própria comunidade e para o poder público, é importante que a gente mantenha todas as exigências legais para o funcionamento da instituição em dia, né? A gente tem os benefícios que a gente precisa, não é? Os cuidados aqui são bons. Eles tratam a gente muito bem. Veja agora mais destaques da atuação do TCU. Confira. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, participou em Bruxelas, na Bélgica, do Fórum Brasil, União Europeia, que discutiu a internacionalização da educação superior. Esse fórum se realizou no contexto da cúpula de chefes de Estado do Brasil e da União Europeia. A energia elétrica não pode faltar. Luzes, banho quente, televisão. Tudo depende dessa energia. Para ser um serviço público essencial, as tarifas não podem ser caras. Mas uma auditoria do TCU verificou contas de luz mais altas, de 2009 a 2012. Ao todo, foram 2 bilhões de reais pagos a mais por todos os consumidores. Isso ocorreu pelo atraso para conectar o sistema isolado Acre-Rondônia ao sistema interligado nacional, ocasionado pela demora no licenciamento ambiental. Por proposta do ministro do TCU, Raimundo Carreiro, a documentação será enviada ao Ministério Público Federal. Chegamos ao final de mais um programa. Participe das próximas edições do TCU em Ação, enviando sugestões de reportagens para o e-mail tv@tcu.gov.br. A sua opinião é muito importante. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!